Lucas capítulo 20, versos 27 a 40. É incrível, amados, como que a palavra de Deus, eu disse hoje ainda, no culto, no início, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Vocês sabem, vocês que já estão aqui há algum tempo, e você que é nosso convidado, está acompanhando aqui ou em casa, sabe que eu tenho pregado há muitos anos em sequência de livros inteiros da Bíblia. Então não existe mensagem encomendada aqui, não por mim. É Deus quem manda de acordo com a sequência do livro ou do trecho das Escrituras. Quando eu olhei esse texto e estudei, obviamente, eu pensei, esse texto tem tudo a ver com aquilo que a gente está assistindo e acompanhando com a votação, ainda não votação, mas com o assunto que está sendo debatido no Supremo sobre a questão da constitucional, da legalidade, da legitimação, da discriminação do aborto. E aí, olhando para esse texto que nos fala de que para Jesus a vida é o valor mais excelente que existe, até mesmo porque na perspectiva bíblica, amados, eu já vou chegar confundindo a sua cabeça, espero que não. Existem algumas expressões que a gente vai usando ao longo do tempo e que é errado. Mas a gente fala tanto que a gente até acredita que é verdade. Por exemplo, a Bíblia não ensina sobre a imortalidade da alma. A alma humana não é mortal, imortal. A alma humana é mortal. Por isso que, só para citar um texto de Ezequiel, vai dizer, a alma que pecar essa, morrerá. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo dizendo, vocês já estão mortos nos vossos delitos e pecados. O que a Bíblia ensina não é a imortalidade da alma. O que a Bíblia ensina é a ressurreição do corpo. Deus vai estar ressuscitando, tornando à vida e trazendo para si todos aqueles que são dele. Eu creio, como vai dizer o profeta Daniel, numa dupla ressurreição. A ressurreição daqueles que vão desfrutar a vida eterna com o Senhor, amém? E daqueles que vão sofrer a morte eterna com Satanás e seus anjos. E vão viver num lugar inapropriado. Ah, pastor, mas por que o inferno é um lugar inapropriado? Porque o inferno, diz a palavra de Deus, foi criado para o diabo e seus anjos. Então fica claro para a gente, amados e amadas, nas Escrituras, de que nós, cristãos, e os católicos também estão incluídos, também junto conosco, os protestantes, cremos na ressurreição dos mortos. Os católicos recitam, por exemplo, o credo dos apóstolos que tem lá, eu creio na ressurreição dentre os mortos. A diferença nossa para com os católicos
é que os católicos acreditam que haja outros meios de salvação. E nós acreditamos que o único meio, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então eu preciso que você preste muita atenção aí na galeria também, aqui embaixo, e você em casa. Porque quando eu falo Jesus é pró-vida, eu usei essa palavra nesse momento que a gente está vivendo para chamar a sua atenção, foi de propósito. Mas isso é mais do que dizer que Jesus defende os valores da vida e nós, os cristãos, somos contra o aborto. É muito mais do que isso. Até mesmo porque viver sem Deus não é nem vida. O que nós queremos propor nesta noite, à luz dessa mensagem, é de que quem tem olhos para esta vida apenas, não vive a abundância de vida que Jesus veio trazer. Porque Jesus veio trazer a vida que supera essa própria vida. Ele disse a Marta, irmã de Lázaro, que estava morto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem muita gente por aí, me permita fazer essa digressão, que está satisfeito com aquilo que a vida oferece. Parece até um contrassenso, mas é. E tem gente que se preocupa em dizer o seguinte: eu preciso me preocupar com o meu futuro. Logo, vou fazer um plano de previdência. Nada contra, amados, eu tenho um plano de previdência, pela graça de Deus, tanto privado quanto público. Quem puder ter, tenha. Mas a própria palavra previdência é um engodo humano também, né? Porque você prevê algo. Mas o que a gente pode prever? A vida é imprevisível. Jesus disse em Mateus 16, 19 e 20: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Queridão, queridona, tudo aquilo que você constrói nesta vida, guarda nessa vida, e eu não estou dizendo que você não deve guardar, eu só estou dizendo que seu coração não pode estar nisso. Por quê? Porque tudo que você tem guardado será moído, corroído pelas traças da inflação e pela ferrugem da morte. Em Lucas 12, 33, Jesus diz: vendei os vossos bens e dai esmola, e assim fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde o ladrão nem a traça consome. Verdade é, e o próprio Jesus nos ensinou no seu Sermão do Monte, que aonde o homem tiver o seu tesouro, aí ele terá o seu coração. E chegará o tempo, meu queridão e minha queridona, se segurem na cadeira ou no banco aí, fica preocupado com isso. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero nesta noite lhe propor um choque de realidade. Você é jovem, você está todo disposto, você está com a saúde em dia, mas olhe para mim, um dia Cristo virá dentre as nuvens, ressoará a sua trombeta e atrairá para si todos os que são dele. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os demais, queridão e queridona, os demais ficarão para o julgamento. Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus que depois da morte virá o juízo, que também é chamado em Apocalipse de segunda morte. Nós não morreremos a segunda vez. Nós só morreremos fisicamente. E aí eu sei que talvez a sua cabeça fique confusa, mas a morte física é uma ilusão. Ela não existe para nós. Ela é apenas o desfrute de um descanso com o Senhor. Às vezes a gente ouve algumas expressões por aí, né? Descansa em paz. Só pode descansar em paz os crentes em Cristo Jesus. Como é que vai descansar em paz o ímpio? O ímpio que viveu em tormento, lembra-se do rico e o Lázaro, em Lucas 16? É aquilo ali. Desfrutou de tudo do bem, do bom e do melhor aqui na terra. Na eternidade, sofreu os tormentos do inferno. E desejava ardentemente que lhe fosse dado pelo menos uma gota num dedo molhado para aliviar o seu sofrimento. E o que Abraão nos diz naquele texto? Há um grande abismo entre nós, de modo que os daqui não podem acessar os de lá. Olhe para mim. Grande abismo. Não há comunicação entre mortos e vivos. Pastor, mas no centro espírita tem demônios que se fazem passar por mortos, parentes, conhecidos. Não há, Rafael, comunicação. Pastor, mas lá em Reis sobre Saul, lá em Samuel, o próprio nome já diz, a feiticeira de Endor, a médium, demônios. Não há comunicação. O diabo tem seduzido pessoas até hoje, amados, para acreditar de que alguém no mundo dos mortos pode vir. Ghost, do outro lado do mundo, a série Crepúsculo e outras séries mais que tentam evocar amores que são eternos, que superam esta própria vida. Queridão, queridona, demônios. Demônios. Jesus disse, Lucas 20, 27 a 40. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus,
Gente racionalista. Talvez tenha gente aqui assim. Talvez não. Certamente tenha. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo, preste atenção nessa expressão, os filhos deste mundo, desta vida, casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, nós, os salvos em Cristo Jesus, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. Aleluia. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça. O indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. A morte é uma ilusão para os crentes. Você pode dizer amém? Porque todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Ore silenciosamente. Deus, fala comigo, Deus. Deus, fala com a sua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, Mateus, dá um toque aí, a grande ideia eu já citei para vocês, mas solta a tela anterior, Mateus, por favor, que vai dizer o resumo da mensagem, a tela anterior a essa. Quem tem olhos apenas para esta vida, não vive a abundância de vida que Jesus veio trazer, a vida que supera essa própria vida. A divisão desse texto é claro. Há uma pergunta dos versos 27 a 33 e há uma resposta dos versos 34 a 40. Primeiro, rapidamente, quem fez a pergunta? São os saduceus. Os saduceus eram membros da classe mais aristocrática em Israel. Eram poderosos, membros do Sinédrio, por exemplo. O sumo sacerdote era saduceu. Eles tinham uma mentalidade mundana, secular, cooperativa para com os romanos. Assimilavam a cosmovisão dominante. Eram adversários dos fariseus, que eram patrióticos e homens piedosos da religião. Sem querer insistir muito, o rol de doutrinas dos saduceus, haviam 4 pontos elementares. Eles acreditavam que a alma deixava de existir na morte, mas não acreditavam na ressurreição corporal. Então eles acreditavam, como muita gente acredita, morreu e acabou. Quantos já ouviram essa expressão? Morreu, acabou. Você já ouviu uma outra expressão? O inferno é aqui. Também. Então são aquilo que os saduceus acreditavam. Os saduceus também acreditavam que dentre as escrituras tem prioridade os livros de Moisés.
Por isso que eles citam aqui o livro de Moisés e Jesus responde com uma citação também do livro de Moisés, Êxodo. Eles acreditavam na responsabilidade humana e no livre-arbítrio. Talvez alguns aqui vão fazer piadinhas, mas se segurem. Eles acreditavam nisso. Eles rejeitavam a predestinação, porque viam de que, de certo modo, o homem é livre para tomar as suas decisões quanto à vida e quanto à eternidade. Não acreditavam em anjos e nem em espíritos. Eles queriam pegar Jesus neste ponto da teologia e criar uma história fictícia. Chega a ser irrisório até a história. Vou contar aqui, e você leu. Mestre, um homem casou sem deixar filhos. E isso tem base em Deuteronômio 25, versículo 5. A chamada lei do levirato. Do latim levir, que significa cunhado. A lei era clara. Se dois irmãos morando juntos, um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com estranho, se casará com alguém da família. O seu cunhado a tomará por esposa e receberá por mulher e fará obrigação de cunhado. A historinha que eles contam, preste atenção, foi essa. Senhor, pensa comigo, são 7 irmãos, Rodrigo. O primeiro casa, morre sem filhos. O segundo casa, também sem filhos. O terceiro também. É irrisório porque é uma coisa assim muito absurda. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Que mulher abençoada. Perdoa as irmãs, mas é incrível, né? 7 se casaram com ela e todos morreram. É quase que uma viúva negra, né? Todos morreram sem deixar filhos. E por fim morre também a mulher. Amados, eu queria ver essa cena. Eu fico imaginando Jesus de braço cruzado dizendo, quem sabe, se fosse de barba, coçando a barba, ou sem barba, coçando a cabeça, dizendo, o que isso vai dar? Eles não criam na ressurreição. Mas fizeram uma pergunta dizendo, na ressurreição, versículo 33, qual deles a mulher será esposa? Os 7 casaram com ela. Amados e amadas, os saduceus deixaram de crer numa das doutrinas mais poderosas das Escrituras. Paulo, em 1 Coríntios 15, 12 a 14, vai dizer, o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Lucas não fala isso, mas Mateus e Marcos coloca nos lábios de Jesus aquela expressão, o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque olhe para mim, você precisa entender esse ponto. Se você não entender esse ponto, você vai sair daqui só com um churrasquinho na barriga, mas nada na cabeça. A relação das mais nobres que nós temos aqui na terra é o matrimônio. É o casamento. A lei do levirato foi estabelecida justamente para que nenhuma família ficasse sem descendentes em Israel. Para que as viúvas que morressem sem filhos pudessem ter uma outra oportunidade.
Nossa mente ocidental não consegue compreender isso. Porque o filho, o primeiro filho do casamento de um cunhado com uma cunhada, tinha que ter o nome do falecido. Você conhece um livro da Bíblia em que o princípio do levirato está em evidência? Dou-lhe uma? Tamar também. Você pensou no que eu não tinha pensado. Aqui na minha cabeça agora. Tamar é um bom exemplo. Gênesis 38. Mas é o livro de Ruth. Ruth, preste atenção aqui, é uma viúva moabita, que na verdade ela se casa com um israelita chamado Boaz, para suscitar a descendência da sua sogra. Quem foi abençoada no livro de Ruth com a sua descendência foi Noemi. Porque Noemi iria ficar sem descendentes, porque ela já tinha tido 2 filhos, e os 2 haviam morrido, inclusive Malom, que foi esposo de Ruth. Ruth se casa com Boaz, e o filho que nasce dessa relação, chamado Obed, suscitou a descendência de Noemi. E por essas coisas extraordinárias da Bíblia, Obed foi avô do rei Davi. E está na descendência de Jesus. E Adaías, Tamar também está na genealogia de Jesus. Porque ela vai ter filhos com o sogro, Judá, gêmeos, e um desses gêmeos vai pertencer à genealogia de Jesus. Uau! E os saduceus preocupados com essa historinha de encher linguiça. Aí, Alexandre, até Jesus perdeu a paciência. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí a resposta dele, Mateus, vai nessa direção. Você segura aí, hein? Preste muita atenção. Sobretudo os jovens aqui, hein? Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Gente, todo mundo quer casar. Se eu perguntasse aqui, os solteiros, quem quer casar? Tem gente que vai levantar 2 mãos, os 2 pés. Os filhos deste mundo casam. Mas Elinho e Jéssica, por mais que vocês são felizes, se amam de montão, casamento é só para essa vida. Pastor Paulo deve ter dito, se não, eu vou dizer, é até que a morte vos separe. O vínculo do casamento, por mais gente, casamento é bom demais. O que eu seria sem a Débora? Mais gordo. Mais infeliz. Infeliz. Mas casamento é só para essa vida. Os filhos, Gabriel, deste mundo, se casam. E se dão em casamento. 35. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, quem que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos? Os salvos em Cristo Jesus. Porque os ímpios ressuscitam, mas ressuscitam para morrer. O dano da segunda morte. O juízo eterno. Eu, por exemplo, não creio na desintegração ou da alma após a morte para os ímpios. Eu creio na perenidade do sofrimento eterno, do sofrimento no inferno.
Ah, pastor, mas a traça corrói, o vento, o fogo nunca se apaga. Como é que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Nós, amados, filhos da ressurreição, somos iguais aos anjos e os filhos de Deus. Nós não podemos mais morrer. Versículo 36. Pois não podem mais morrer. Aí o Marquinhos Gomes compôs: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. Mas tenha fé. A fé de Abraão. Porque Jesus disse: Deus não é Deus de mortos. Aleluia. Você está conseguindo compreender aqui comigo? Jesus disse no versículo 37, os mortos ressuscitam. Moisés disse isso lá na sarça, Êxodo 3, quando afirmou que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas quando Deus vai a Moisés, lá na sarça que ardia e não se consumia, e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olhe para mim, Abraão estava vivo ou estava morto? No prisma humano, morto. Isaque, morto. E Jacó, morto. Mas Deus não é Deus de mortos, é de vivos. Porque na verdade, amados, para Ele, finalzinho do versículo 38, todos vivem. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu posso suscitar lembranças afetivas e emocionais. Pense em alguém aí. Não é, por exemplo, eu vou falar da minha família, e você pensa na sua, ou de conhecidos. A minha avó, Encarnación Dias Amâncio, é isso mesmo, espanhola, filha de espanhóis. Falecida, temente ao Senhor, brava, mas crente, espanhola, gente, sangue quente. Mas ela está viva. Aleluia. Porque o meu Deus é Deus de vivos. Ela vive eternamente. Quem morre, irmã Zélia, né? Quem morre, Zélia, né? Quem morre em Cristo, vive em Cristo eternamente. Quem morre sem Cristo, morre eternamente. Pensa nos ímpios que você conhece, que já viram, participaram de velórios, quem sabe essa semana. Estão mortos, estes sim. E mortos eternamente. Sofrerão dano da segunda morte. Por isso que a coisa é tão profunda, que eu vou apelar aqui para Jonathan Edwards, o grande teólogo do despertamento do século XVIII. Quando ele tinha 30 anos de idade, esse gênio escreveu no seu diário: ó Deus Trino, grave a eternidade em meus olhos. Minha consciência, minha alma, minhas mãos e pés, meus cultos domésticos e públicos, sim, todo o meu ser e ministério, cada sermão que eu pregar, cada aula que eu der, cada visita pastoral que eu fizer, cada artigo que eu escrever, ajuda-me a pregar como um homem que está morrendo para pessoas que estão morrendo. Ajuda-me a viver sempre à beira da eternidade, com pés calçados, costas cingidas e o cajado pronto, preparado para encontrar o Deus vivo a cada dia. É isto. Viver pronto, amados e amadas. Viver
na compreensão, e esse é o ponto que eu quero destacar aqui para você, que a pátria celeste nunca deve ser esquecida por nós. Que nós precisamos ter os pés neste mundo, mas a eternidade em nosso coração. Joel Picke vai dizer: considere a prontidão para morrer como o primeiro passo do aprendizado da vida, e enxergue essa terra como o camarim de Deus e o ginásio que prepara para o céu. Essa é a ideia. Não há morte, amados. No céu, ninguém vai casar e nem se dar em casamento. Eu creio que nós vamos nos conhecer no céu, mas será novas memórias. Nós vamos desfrutar de uma irmandade, onde no céu não vai ter distinção de sexo. Os vínculos de casamento, amados, vão se findar aqui. Todas as limitações da nossa vida, dor, a idade do condor aqui, condor ali, condor acolá, vai acabar, amados. Nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, Apocalipse 2:11. Nós vamos morrer só uma vez. Eu não estou querendo dizer com isso, eu vou reforçar com essa citação aqui, que essa morte física, para nós, os crentes, vai ter algum tipo de glamour. Morrer não é bom, gente. Ninguém vai sair daqui dizendo: não, o pastor disse que morrer é uma alegria só. É um ciclo que eu estou com a cabeça que eu já não pedi para morrer. Não. Preste atenção aqui. É claro que os crentes podem receber morte violenta. Claro. Em Apocalipse, os crentes das 7 igrejas, a maioria deles foram mártires. Muitos dos nossos cristãos, irmãos, estão enfrentando morte severa. Mas o texto diz, Apocalipse 2:11, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Porque a segunda morte é a separação de Deus. E essa nós não vamos viver. Deus, que é a nossa fonte da vida, da alegria, o nosso amável, o nosso desejável, Ele vai estar conosco. A segunda morte não vai nos tocar ou ferir. Por quê? Porque nós estamos seguros em nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado e redivivo. Nesse sentido, Millet Erickson vai dizer, as experiências do céu, elas vão ser suprassexuais. Vão transcender a união sexual com a pessoa especial com quem a gente assumiu um compromisso de casamento aqui na vida. Nós vamos ser alcançados por uma vida plena. Por mais que seja profundo o seu fracasso aqui, Cristo e a nossa união com Ele vão ser muito mais profundos. Por mais forte que seja o pecado, insistindo e agoniando a sua vida, dizendo como Hebreus, tão de perto lhe rodeando, o vínculo da sua união com Cristo é ainda mais forte. Olhe para mim, hoje eu e você desfrutamos de uma união com o príncipe do céu. Nós podemos descansar com a consciência de que os nossos pecados e erros não podem jamais nos excluirmos de Cristo.
A palavra de Deus diz em Romanos 8:1: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí, queridão e queridona, olhe para mim. Versículo 39, os escribas falaram o seguinte: boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer perguntas a ele. Pelo menos até agora. Porque domingo que vem eu vou continuar a exposição. E teve mais outra pergunta. Caminhando para o fim, Mateus. Leia para você entender isso daqui. A ressurreição de Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Não somos reféns das questões deste tempo. Nós somos perturbados nessa era presente, mas nós ansiamos pela era futura. A ressurreição, amados, é a garantia de que quando sairmos desta vida, nós desfrutaremos ato contínuo com as riquezas da vida com Deus na eternidade. Nós, os batistas, não cremos num estado intermediário da alma, no sono da alma. Nós cremos que a ressurreição vai ser algo imediata. Você fecha os olhos aqui, já vai abrir para a eternidade. Não vai nem dar tempo. Tem gente que brinca assim dizendo: quando eu chegar no céu vou fazer aquela pergunta para Pedro. Vou fazer aquela pergunta para Tiago. Não vai nem dar tempo. Porque como diz o Feliciano Amaral, dizia, né? Dizia, que eu acho que ele já faleceu, senão deve estar com 200 anos. Né? Primeiro eu quero ver o meu Senhor. Aleluia. Nós vamos ter olhos para o Senhor. E olhe para mim, o Senhor vai ter olhos para nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, a partir do 11: nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Uau! Por fim, Jesus nos aproxima do céu, onde Ele está com o Pai. O que Jesus está fazendo agora, exatamente agora? Agora. Intercedendo por mim e por você. Agora. Ele está dizendo o seguinte: ainda está cuidando dos seus filhos que não estão aqui, dos seus parentes que estão longe, dos seus amigos. Mas, sobretudo, o cuidado dele é intencional. A palavra de Deus nos garante que no final tudo culminará naquilo que podemos chamar de o melhor de Deus. Qual é o melhor de Deus? É a presença do próprio Deus em nosso meio. Olhe para mim, amados. No Antigo Testamento, Mariana, os homens tinham que ir até Deus. No Novo Testamento, é Deus que veio para habitar com os homens. Cheio de graça e de verdade. Última tela, Mateus. Na 7ª crônica que C.S. Lewis escreve, de Nárnia, é a última batalha. Aquela Nárnia era apenas uma ilusão. A Nárnia do livro 1, 2, 3, 4, 5, 6 era uma ilusão em comparação com a Nárnia verdadeira. Quando Aslan, o leão representado, que representa Cristo, disse para as crianças que estavam ali, de que agora elas não precisavam mais ter medo, porque não voltariam mais para o outro mundo, para a terra de sombras, mas viveriam em Nárnia eternamente, elas não acreditaram. E aí o livro termina assim, Max. Não sei se você já leu, mas é interessantíssimo.
Aslan chega e fala assim: vocês ainda não parecem tão felizes com tudo isso que eu disse? E aí uma das crianças falou o seguinte: é que nós estamos com medo de sermos mandados embora, Aslan. Nós já fomos mandados de volta ao nosso mundo muitas vezes. Aslan chega para elas e fala assim: não precisam ter medo. Vocês não perceberam? E aí, Emanuel, todos sentiram o coração pulsar forte. E uma forte esperança foi crescendo dentro deles. E aí Aslan diz: aconteceu mesmo um acidente com o trem. O seu pai, sua mãe, todos vocês estão mortos. Para o mundo dos homens, vocês estão mortos. Como se costuma dizer nas terras sombrias, nas terras de sombras. Acabaram-se as aulas. Se existe algo que os estudantes aqui vão dizer, isso é céu para mim. C.S. Lewis disse: acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E aí os 2 últimos parágrafos da crônica diz assim: à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. As coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. O que será a eternidade? A verdadeira história. O que a gente vive aqui é uma ilusão. Toda a vida deles neste mundo, todas as suas aventuras em Nárnia, olha que expressão linda, gente, havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estava começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente. E na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Aí olha para mim. Comecei chocando, vou terminar chocando. Tem gente que acha que no céu todo mundo vai ficar numa mesmice só. Com aquela asinha meio afeminada voando de nuvem para nuvem. Não! Não! Esquece isso! Vai ter desenvolvimento no céu. Aleluia. Rafael, vai ter crescimento. Aleluia. Cecília, só não vai ter prova. Graças a Deus. Mas vai ter crescimento. Nós vamos nos desenvolver mutuamente. Vamos viver sem sombras. Como ninguém vai casar nem dar em casamento, todos serão íntimos da maneira mais suprassexual possível. Não vai ter limites, Ricardo, barreiras, medos, preconceitos. Será uma existência fantástica. Como C.S. Lewis diz, a história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Se levante, queridão e queridona. E ainda tem crente que tem medo de morrer. Você não pode desejar a morte, procurar a morte. Não. Mas, amados, Paulo disse em Filipenses: eu estou em aperto. Estou em aperto. Porque viver aqui é bom por causa de vocês. Mas morrer para mim seria muito melhor, cara. Porque o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Amanhã você vai no trabalho.
vai para a escola. Todos nós corremos diariamente riscos de morte. Todos. Hoje o irmãozinho do meu coração falou: pastor, que bom que o senhor está bem, porque na minha cabeça, pastor, nem doente ficava. Mas morre também. Mas Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque para Deus todos vivem. Todos. E se casamento é tão bom como é, no céu vai ser muito melhor. Louve o nome do Senhor. A pergunta que não quer calar é o seguinte: quem nasceu de novo, espiritualmente, nasceu de Deus, jovenzinhos, preste atenção nisso daí, hein? Quem nasceu de novo, nasceu espiritualmente, nasce duas vezes. Nasce da carne e do sangue e nasce da água e do Espírito. Estão comigo? Quem nasce duas vezes vai morrer apenas uma vez. A morte física. Ah, fulano morreu. Ah, morreu? É, morreu. Ah, graças a Deus. Eu sei que cabe pegar mal, mas um crente em Cristo Jesus morreu? Graças a Deus. Vai morrer uma vez só. Agora preste atenção, hein? Quem nasceu apenas uma vez, só nasceu da carne e do sangue, não nasceu da água e do Espírito, não nasceu de novo, não é regenerado, vai morrer quantas vezes? Duas. Vai morrer na separação da alma e do corpo, a morte física, e a alma vai morrer, que a alma morre, e vai morrer a morte espiritual, eterna, a separação da alma humana ressuscitada, porque os ímpios também vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para a morte eterna. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. E Deus é Deus de vivos e não de mortos. Pastor, mas não tem um jeitinho, não tem jeitinho, não tem intermediário, não tem exceção, ninguém. Só tem esses dois grupos. Só tem esses dois grupos. Os filhos da ressurreição e os filhos da condenação eterna. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. João capítulo 8. Vós tendes por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade dele. João 1. Mas vocês receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus, eu falei da minha avó, ela está viva. Meu avô Antônio Marins está vivo. A irmã Jandira está viva, irmão Edgar, irmão Jorge Diniz. A mãezinha da Tainã está viva. Irmãos e irmãs nossas do passado estão vivos. Pedro está vivo. Paulo está vivo. Wesley está vivo. Calvino está vivo.
Lutero está vivo. Pastor Paulo de Souza Neto, primeiro pastor dessa igreja, falecido com 93 anos de idade, há 2 meses atrás, mas na verdade, ele está vivo. Billy Graham está vivo. Ele que disse antes de morrer: no dia que for noticiada a minha morte, não acreditem, eu vou estar mais vivo do que nunca. Estamos vivos. Jesus é pró-vida. Ele nos dá vida. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesta noite, nós declaramos vida em Jesus. E se há alguém aqui nesta noite, preste atenção, aqui embaixo na galeria ou assistindo o culto teletransmitido, que nasceu apenas da carne, faça-os nascer espiritualmente no nome de Jesus. Para que eles não morram também. Para que eles desfrutem desta vida que supera a própria vida. Aleluia, aleluia, aleluia. No nome de Jesus.